Hoje é dia de falar dele, o Bradescão, que soltou o resultado do quarto trimestre de 2024, veio muito bom, indicadores melhoraram bastante, principalmente o lucro por ação e o ROI também deu um bom salto. Isso fez levar também o preço justo a um patamar mais alto. Então nesse vídeo eu quero dar uma passada geral nos números atualizados e também olhar os dividendos, como que ele está no ranking de dividendos em relação aos outros bancões e empresas do setor financeiro, além de uma análise gráfica para tentar entender se vale a pena investir no Bradesco agora ou não. Mas antes de continuar, deixa um comentário nesse vídeo. Eu quero saber se você já investe no Bradesco ou ainda está pensando em investir ou não quer saber do banco e prefere outros bancões da B3. Para quem está chegando agora no canal, eu sou Eduardo Teixeira, investidor e analista CNPI aqui no Scanner da Bolsa. Enquanto eu deixo o disclaimer na tela, já te convido também a dar um like e se inscrever nesse canal. Assim você vai ficar ligado sempre que nós postarmos novos conteúdos de análises de ações da B3. Bom, então vamos direto ao ponto, vamos analisar o resultado. Como eu já falei no outro vídeo do Itaú, eu não gosto muito de olhar a apresentação. Aqui tem muita narrativa, às vezes pode distorcer um pouco os fatos. Eu gosto de olhar duas coisas muito simples e que são coisas que acabam já englobando todos os aspectos, né? Falando de lucro e de crescimento patrimonial da empresa. Aqui nós temos o lucro líquido trimestral, então no quarto trimestre de 2024 veio um lucro líquido de 4,20 bilhões de reais, veio em linha com todos os trimestres do ano de 2024. No terceiro foi um valor um pouquinho maior, né, a 4,95, então foi um ano bem sólido para o Bradesco. Quando a gente coloca no acumulado de 4 trimestres, a gente pode ver que já começa a ter um bom crescimento, né? Então no acumulado dos últimos 4 trimestres, 17,5 bilhões de reais, a gente vê que fez essa curva, a gente espera que seja o fim, né, dessa fase ruim do Bradesco, que machucou tanto o preço das ações, né, com o ROI, que caiu bastante, isso deixou o mercado bem desanimado, né, para investir nesse banco. E falando em patrimônio, o banco mais uma vez quebrando recorde, patrimônio líquido nesse momento em 168 bilhões de reais. Ele devagarinho vai crescendo cada vez mais o tamanho do seu império. É uma empresa muito sólida, né? Uma das maiores da nossa bolsa. Eu gosto muito de ver gráficos assim, que o patrimônio vem crescendo de forma gradual ao longo do tempo. Isso vem agregando cada vez mais valor patrimonial para o acionista, né? Dentro de cada ação que ele tem, vai sendo representado um valor cada vez maior de patrimônio. E como o lucro vem aumentando, o lucro por ação também deu um grande salto. Aqui a gente consegue ver o histórico, né, dos últimos 10 anos de lucro por ação. Lucro por ação agora R$ 1,67 com essa atualização do quarto trimestre de 2024. Vejam que ele veio dessa baixa, né? Há um ano atrás a gente estava com lucro de R$ 1,25. Então, fazendo uma conta aqui bem rápida, 1,67 dividido por 1,25... foi uma alta de 33% no lucro por ação, valor muito expressivo. Também quero mostrar o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio. Esse também teve um salto bem grande, né? Agora está a 10,38%. Significa que o banco está entregando um lucro líquido de 10% em relação ao seu patrimônio líquido. Há um ano atrás a gente estava em 7,95%. Então aqui nós tivemos uma alta de 30% também no ROI, né? Um crescimento então bem expressivo. Então a conclusão que a gente tira aqui, falando de evolução de lucro e do patrimônio, o banco cresceu em torno de 30%. Ele está 30% maior, né, e mais eficiente em relação a 12 meses atrás. E isso a gente não consegue ainda ver refletido no preço da ação. Então aqui é que está a grande sacada. O banco já vem melhorando bastante, mas o preço da ação ainda não anda. E uma forma de entender melhor essa assimetria é olhando o preço justo de Graham, que ele é calculado baseado no valor patrimonial da ação e o lucro por ação. E apesar de ser uma fórmula antiga e já muito criticada por muitos investidores, eu acho ela muito simples e ela nos dá uma boa referência, porque ela simplesmente nos diz que nós devemos pagar por uma ação um PL de no máximo até
15 vezes e um valor patrimonial por ação de até no máximo 1,5 vezes. Só que às vezes o PL pode estar abaixo de 15 e o valor patrimonial por ação pode estar acima, 3, né? Então essa fórmula ela faz uma combinação que ela diz que a multiplicação desses dois não deve ser mais do que o tal do 22,5, né? Então eu não quero me estender muito na complexidade dessa fórmula, mas ela é um tanto simples e com isso a gente consegue basear um bom preço teórico para uma ação. E o preço teórico nesse momento para o Bradesco, para as ações do BBDC4, as preferenciais, estão na faixa dos R$ 24,48. E como o preço da ação agora está a R$ 12,30, mais ou menos, nós temos uma margem de segurança de 99%, né? Ou seja, está valendo o dobro do que ela está custando. Isso não significa que é um preço-alvo que um dia ele vai atingir esse patamar, até porque quando a gente olha na cotação ajustada, que não considera dividendos, a gente vê que a última vez que o banco negociou acima desse valor justo foi ali em 2021, ele chegou a oscilar um pouquinho em cima, e no pré-pandemia, né, quando a bolsa estava bem precificada, ele também negociou acima do seu preço justo. Mas onde eu quero chegar na tal da assimetria é que nesse momento a gente tem esse preço justo subindo, né, nos últimos 12 meses, ele vem subindo, e o preço da ação ele vem andando de lado, né, ou até caindo aqui numa tendência de baixa, né, fazendo topos e fundos descendentes, quando a gente analisa o gráfico não ajustado, que ele considera o preço de tela lá da época. Se você não sabe qual é a diferença entre cotação ajustada e não ajustada, aqui no canto desse vídeo estou deixando um link para um outro vídeo que eu fiz, onde eu explico um pouco mais detalhadamente como que funcionam essas duas cotações e quando utilizar uma e quando utilizar outra. E outra coisa que chama muita atenção também é o banco estar negociando bem abaixo do seu valor patrimonial, né, com um PVP de 0,77, então ele está com desconto de 23% nesse momento, e isso a gente consegue ver também aqui nesse gráfico, comparando então o VPA, né, o valor patrimonial por ação. Vejo que desde 2022 ele fica costurando entre esse valor patrimonial, às vezes negocia acima, às vezes abaixo, mas desde fevereiro de 2024, né, um ano atrás, ele não consegue mais superar esse patamar, né? Aqui em agosto do ano passado ele chegou a negociar em cima do valor, ou seja, o PVP igual a 1, né? Mas desde então derreteu bastante. Então o PVP do Bradesco agora na mínima histórica, né, dos últimos 10 anos, ele chegou até a 0,70 em janeiro, agora com essa leve reagida do preço da ação está a 0,77. Lá em 2019, no pré-pandemia, o banco negociava 2,3 vezes, né, o valor do seu patrimônio, estava bem precificado. E quando a gente olha o PL, também está numa mínima dos últimos 10 anos. Aqui é legal porque dá até para fazer uma análise técnica, né? Ele está numa região de suporte, mais ou menos nessa faixa dos 6,80. Isso significa que o mercado está disposto a começar a comprar de novo quando o banco negocia mais ou menos a 6 vezes o seu lucro. Então é uma boa região de defesa, partindo do princípio do investidor de valor, né? Aquele que encontra descontos, ele quer comprar empresas que elas estão custando menos do que elas valem, né? Então isso aqui é uma coisa para ficar muito de olho, papel bem próximo dessa região que pode servir como um suporte, onde o mercado simplesmente entende, não, caiu demais, o lucro que ele está entregando em relação ao preço da ação está ridículo, é hora de entrar novas compras, né? Então, para o aportador de longo prazo, isso é um excelente sinal, vejo como uma boa zona de compra, de aportes, de acumulação de ações, desse ponto de vista do valuation, né? Do preço sobre o lucro. Agora vamos falar de dividendos. Bradesco na 7ª colocação no nosso ranking geral de dividendos, então tá como uma das melhores opções para aportar agora, para quem tem uma carteira que quer maximizar a geração de proventos, né, e de renda passiva. Bradesco vem com pagamentos bem regulares, como a gente vê aqui nos últimos 10 anos. Tem anos que paga mais, outros pagam menos, mas acredito que essa fase mais baixa, como foi 2022
2020 já tenha passado. 2023 entregou 1,44 por ação, já líquido do imposto de renda, no caso dos juros sobre o capital. Ano passado entregou 95 centavos líquido, que corresponde a 7,70% em relação ao preço da cotação atual. E isso faz as ações do Bradesco atenderem o critério do 6% mínimo exigido pelo Desbazin. Então, nos últimos 12 meses, dividendo de 7,70, que está acima desse 6%. Portanto, um preço teto para você receber pelo menos 6% de dividendo, que é o mínimo aceitável. Preço da ação em 15,79, né? Então, dá uma margem de segurança de 28%. Quando a gente analisa os últimos 3 anos, tá bem próximo esse valor também, um preço teto em 15,28 com a margem de 24%. Para 2025 nós já temos 19 centavos anunciados, que são aqueles juros sobre o capital que o banco já distribui, né? Ele já semeia em todos os meses do ano e depois, conforme os resultados vão sendo divulgados, ele vai colocando um pouquinho mais de caldo aqui nos dividendos, né? Como foi no ano passado em junho, ele pagou mais dividendos, depois em setembro e em dezembro. Então aqui é uma questão de tempo, conforme os meses vão avançando nesse ano, a gente vai ver com certeza mais dividendos sendo preenchidos nesse mapa de calor. Então também o Bradesco, outra empresa que é boa para quem gosta de receber dividendos com mais frequência, né? Os dividendos mensais, embora vocês já devem saber, eu não sou muito favorável a essa ideia que você deve focar em empresas que pagam dividendo com mais frequência, porque tem muitas empresas boas que pagam dividendos às vezes somente uma vez por ano, e são dividendos espetaculares. No momento temos empresas pagando até mais de 10, 12% ao ano, que é muito mais do que o Bradesco está entregando. E falando nisso, nós temos aqui no Scanner Pro o ranking de dividendos, que ele considera uma análise da qualidade, né, da quantidade e da consistência dos dividendos dos últimos 5 anos, e com isso nos dá uma pontuação. É um ranking dinâmico que ele oscila diariamente conforme o preço das ações sobe e descem e conforme novos proventos são divulgados. Então é bem importante estar ligado nesse ranking para você ser direcionado nas empresas mais corretas para você estar aportando, sempre pensando nos proventos, né? Então o Bradesco na 7ª colocação nesse momento, só para vocês terem uma ideia como que ele está colocado em relação aos outros bancões. É a melhor opção nesse momento. Depois o Banco do Brasil na 12ª colocação, depois bem mais lá para trás vem o Santander e o Itaú. E na pontuação de consistência, somente o Bradesco e o Banco do Brasil estão com pontuação boa, né? Com a célula verde, que segundo a nossa legenda, eles apresentam pouca variação no yield médio dos últimos 5 anos, então significa que a empresa apresenta rendimentos mais estáveis e previsíveis. Isso aqui é o que quem quer uma aposentadoria com dividendos espera, né? Que a empresa entregue com consistência. Se a gente estender um pouco mais essa lista e colocar outras empresas do setor financeiro, por exemplo, as seguradoras, de banco até dá para colocar o Banrisul também. Vamos botar a Porto Seguro também, que é uma queridinha. O BMG, que está pagando bons dividendos também. E o Banco Pan. Só para ter uma ideia, né? Não são todas do setor financeiro, mas são as principais. Bradesco só está perdendo para o Banrisul, que está na 6ª colocação, e o Banco BMG. Banco BMG, eu fiz um vídeo recente, também vou deixar aqui no canto do vídeo agora um card com o link para esse vídeo, se você quiser dar uma olhada. Empresa que está entregando dividendos excelentes. Então essa é a situação nesse momento dessas empresas dentro do nosso ranking de dividendos, ocupando essas colocações no ranking. Bem lá atrás, BB Seguridade e a Porto Seguro, né? Porque elas estão lá atrás porque o preço das ações subiu muito, né? Então elas não ficam mais tão atrativas do ponto de vista do dividend yield, e por isso que elas são mais penalizadas. E lembrando que essa lista não é uma recomendação de investimento. Se você já investe nessas empresas e já tem a convicção, tudo bem. Mas se você quiser uma recomendação de investimento, dentro da nossa plataforma nós temos carteiras recomendadas. Como eu sou analista CNPI, eu posso emitir recomendação. Nós temos carteira dividendo e carteira valor. E se você ainda não é assinante, eu quero que você conheça essas recomendações antes de assinar a nossa plataforma. Então,
eu preparei para vocês uma recomendação de uma ação da B3 dentro daquelas carteiras. Eu escolhi uma empresa para disponibilizar de forma gratuita para você baixar esse relatório. É uma recomendação de compra de uma ação da B3, para que você conheça o nosso trabalho, toda a seriedade que a gente tem por detrás das nossas análises. Então, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para essa página onde você pode baixar esse relatório de recomendação de investimento. E para terminar, vamos fazer uma análise gráfica do Bradesco. Aqui nós estamos com o gráfico semanal desde 2020 e a gente vê claramente que o banco vem trabalhando nessa região de consolidação, né? O preço da ação está oscilando nessa faixa que vai mais ou menos dos R$11 até os 15. É uma faixa bem ampla e para quem é acumulador de ações, a gente sempre recomenda que compre ações pelo menos quando estiver da metade da banda para baixo, né? Então aqui no começo do ano eu fiz um outro vídeo sobre o Bradesco alertando, ele deu um sinal no nosso Discontex e realmente o preço deu uma reagida. Agora vem fazendo uma correção, talvez vai ser uma correção natural do Ibov como um todo, né, que ele subiu bastante. Como a gente viu lá na análise dos múltiplos, né, daquele suporte em torno de 6 vezes o lucro, não vejo por que o Bradesco perder essa região de preço dos R$11, principalmente porque ele vem entregando cada vez mais lucro. Claro, não é garantido que não vai acontecer, mas eu vejo nessa região uma ótima oportunidade de acumulação de ações para você que quer participar dessa sociedade com o banco e quer colher os frutos, né, e os lucros e os dividendos dessa parceria. Para quem acumula ações não tem stop, né? Então para você que faz um swing trade aqui já é mais complicado, você precisa de uma confirmação de um pivô de alta para fazer um swing trade, né? Então não é o nosso objetivo aqui, embora a gente goste sempre de analisar gráficos. Nós trabalhamos com essa mentalidade de estresse de compra e estresse de venda, né? Sobre venda e sobre compra. E quando os preços estão mais estressados, quando tem uma pressão vendedora, a gente compra. Para quem é mais adepto do swing trade, pode achar que não é tão convencional, porque é o tal de pegar a faca caindo, não tem nenhuma confirmação, mas a nossa confirmação ela vem de outro lugar, né? A gente analisa os fundamentos da empresa, nós analisamos vários aspectos, né, como o dividendo que ela está entregando naquele patamar. A gente vê então o lucro que ela tem, o lucro por ação e outras métricas de valuation. Com isso a gente se sente mais seguro de fazer um aporte nessa região. E caso o preço continue a cair, a gente entende que uma empresa dessa que realmente possui qualidade, ela vai ficar cada vez mais atrativa. Isso nos dá também uma convicção para continuar aportando. Dessa forma a gente vai conseguir um preço médio melhor, mais para baixo, que vai depois impactar e nos dar mais dividendos. Então não vejo problema nenhum quando você estuda uma empresa e tem uma convicção nela e sabe que os números dela estão bons. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Convido a conhecer o Scanner Pro para você que ainda não assina. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Se não gostou, é só pedir o reembolso. Não vai ter nenhuma burocracia para isso. Link está na descrição e nos comentários desse vídeo. Mais uma vez também não se esqueçam de dar um like e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, um abraço e até mais.